Crises são comuns a todos nós, fazem parte da história humana. São momentos de grande desafio, incertezas, adversidade, que todos nós enfrentamos em algum momento. Podem surgir em diversas áreas: saúde, relacionamentos, finanças, trabalho, questões pessoais, e muitas vezes nos pegam de surpresa, abalando a nossa estabilidade emocional, mental. São verdadeiros testes para a nossa fé e normalmente abalam as nossas estruturas. Não podemos prevê-las, nem podemos evitá-las. O nosso dever é lidar com elas. Elas podem, sim, trazer grandes prejuízos, como ansiedade, instabilidade emocional, sobrecarga, medo, incerteza, mas também as crises podem ser grandes oportunidades de crescimento, de experimentarmos o poder de Deus, de fortalecermos a comunhão, a fraternidade, de nós experimentarmos transformação, de nós vivenciarmos superação. Nós podemos aprender também grandes lições com as crises. E hoje nós vamos expor aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos expor esse capítulo vendo como Josafá enfrentou as crises da vida dele, porque o rei Josafá, ele também experimentou uma grande crise na sua vida, e a maneira como ele lidou com ela nos ensina grandes lições sobre como enfrentar, como lidar com as nossas crises, que também são comuns a nós. Portanto, abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e acompanhe essa exposição. Eu não vou ler ele por ser um texto grande, nós vamos aqui expondo e ao mesmo tempo nós vamos extraindo as lições necessárias para nós. Então, quando a crise chegar à nossa porta, o que fazer então? Em primeiro lugar, o texto que eu citei agora há pouco nos ensina que nós devemos buscar o socorro do Senhor. E buscar o socorro do Senhor, muitas vezes, implica em também nos rodear de pessoas amigas, amadas, irmãos na fé, mais precisamente a Igreja do Senhor. Muita gente, ao se sentir pressionado pelas crises, se isola e tenta resolver tudo sozinho. Mas o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, e a atitude de Josafá ao enfrentar a sua crise, nos mostra que nós devemos buscar o socorro do Senhor, mas ao mesmo tempo nós não podemos tentar resolver tudo sozinho, mas também buscar a ajuda de pessoas que às vezes nos ajudem a buscar o socorro do Senhor, que fortaleçam a nossa fé e nos deem apoio e suporte numa hora de crise, e que às vezes nem nós temos condições de sozinhos fazer isso. Os primeiros versículos de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, versículo 2, nos informa que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas, eles fizeram uma aliança militar, uma colisão militar. Se juntaram e formaram um exército 4 vezes maior que o exército de Josafá.
e vieram a peleja contra Josafá. E aí chegou a notícia aos ouvidos de Josafá de que eles já estavam perto. O texto diz: já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Essa frase, já estão em Hazazon Tamar, significa o seguinte: eles já estão perto, eles já estão nas portas, te prepara. É aí que nós temos então a situação em que Josafá se vê em crise, porque ele sabe que ele não pode vencer esse exército. Ele não pode, mesmo que ele tenha pessoas, um exército grande, soldados a seu serviço, ele não pode vencer isso. Ele vai perder essa guerra, as crianças vão morrer, idosos vão morrer, pessoas serão levadas cativos. Tudo que ele lutou para construir há anos, ele vai perder se ele enfrentar essa guerra. Então, ele sabe que, humanamente falando, é impossível, é uma crise que ele está passando aqui. Esse exército, muito maior que o exército dele, ameaça tirar dele tudo o que ele, com muito esforço, sacrifício, construiu. Então, o que fazer nessa hora? Que atitude tomar? Quais as primeiras ações que normalmente a gente faz na hora de uma crise? Josafá, como qualquer um de nós, o texto diz que Josafá teve medo. Ele tremeu na base. O versículo 3 diz que Josafá teve medo, mas é interessante, o medo não paralisou Josafá. O medo não levou Josafá ao desespero. E o desespero não fez Josafá se isolar e nem se paralisar. Pelo contrário, Josafá, diz o texto no versículo 4, Josafá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E então ele juntou em torno de si tudo aquilo que na época era o povo de Deus, a igreja do Senhor, o Israel do Senhor, né? Ele congregou todos, inclusive o versículo 13 nos diz que inclusive as crianças estavam lá. No versículo 13 fala, né? Mulheres, crianças, todos, ninguém foi excluído disso. Veja, ele não se isolou, não se fechou e também não fez aquilo que todos nós faríamos, às vezes, buscando a ajuda de tudo, deixando Deus por último e às vezes nem buscando o Senhor. Pelo contrário, a primeira coisa que ele fez, ele não se preocupou com o exército, ele não se preocupou em fazer alianças políticas, em fazer alianças militares. Nesse momento, ele buscou o povo de Deus e ele pediu socorro do Senhor. E a oração de Josafá, que nós vemos a partir do versículo 5 até o versículo 12, é uma oração que está fundamentada na soberania de Deus, na aliança de Deus com seu povo e no poder de Deus de fazer tudo o que Deus quer. E ele faz um pedido. No versículo 12, ele faz um pedido e ele reconhece a sua impotência diante de Deus, mas ao mesmo tempo a potência de Deus em fazer tudo o que ele quer. Eu vou ler aqui o texto, vocês acompanhem o texto aí na Bíblia de vocês. O texto diz assim: pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha só. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel,
E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja, quantas pessoas ao enfrentar suas crises se afastam da igreja. Josafá, pelo contrário, ele vai para a igreja na crise dele. Quantas pessoas na sua crise se isolam de todo mundo? Josafá junta pessoas ao seu redor, crentes, igreja, povo de Deus. Até as crianças, que muita gente às vezes não dá tanta importância, né? No culto, Josafá junta todos. Quantas pessoas, ao enfrentar suas crises, muitas vezes agem sem pensar, falam coisas sem avaliar as consequências das palavras, tomam decisões imprudentes e, às vezes, em vez de resolver o problema, eles aumentam o problema. Muitas vezes nós já não fizemos isso. Aprendemos aqui que nas nossas crises a coisa mais importante a fazer é nos rodear de pessoas que podem nos apoiar, nos sustentar e, junto conosco, pedir o socorro do Senhor. Pessoas que se importem conosco. De que a igreja é o melhor lugar para nós estarmos na hora da nossa crise. De que nós devemos orar ao Senhor, pedir o seu socorro. Josafá orou ao Senhor sabendo que Deus é soberano, que Ele é poderoso, que ele pode confiar em Deus. Josafá, ele pede que Deus, no versículo 12, ele pede que Deus execute o juízo sobre eles, que Deus puna os seus inimigos. Ao mesmo tempo, no versículo 12 ainda, ele reconhece a sua impotência, dizendo: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Somos impotentes diante dessa situação. Mas só que veja como ele termina o versículo 12. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. É como se ele estivesse dizendo assim: eu estou olhando para o Senhor e esperando do Senhor o socorro. Se o Senhor não fizer nada, nós estamos perdidos. Essa situação é uma situação em que eu não tenho solução em mim, não tenho recurso, e eu preciso de um milagre. Se você precisa de um milagre, se você enfrenta alguma crise na sua vida, seja no casamento, no trabalho, na saúde, qualquer situação que tenha desestabilizado suas emoções, tenha trago instabilidade mental, que tenha abalado suas estruturas e você não sabe o que fazer, procure a igreja do Senhor. Busque o socorro do Senhor. Junte pessoas ao seu redor que possam, juntamente com você, buscar o socorro do Senhor. Deus é poderoso, Ele é soberano e Ele pode fazer o impossível se tornar possível.
Há mais de 2000 anos atrás, Deus enviou o maior socorro que Ele poderia enviar à humanidade. Ele enviou seu Filho, que veio e se compadeceu dos sofridos, daquelas pessoas que eram marginalizadas, daquelas pessoas que sofriam com enfermidades, que enfrentavam as suas crises, as suas lutas, as suas angústias. O Filho de Deus veio, o Verbo se tornou carne, habitou entre nós, morreu na cruz, para que todos aqueles que creiam nele tenham vida eterna e tenham esperança. Portanto, ele deixou a igreja como sendo o Israel dele, o povo redimido pelo seu sangue. Não tente resolver suas crises sozinha, busque ajuda. Busque apoio de pessoas que possam buscar o socorro do Senhor junto com você. E busque o socorro do Senhor. Eu vou depois postar mais um vídeo, a segunda parte desse texto, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Já está longo. E aí a gente continua a exposição desse texto, mas a princípio eu quero que você aprenda essa primeira lição nesse texto. Busque o socorro do Senhor, não se isole, não se afaste da igreja. Pelo contrário, vá para a igreja e busque o socorro do Senhor. Existe esperança para todos nós. E o Senhor Jesus é a esperança que nós precisamos. É a esperança e é aquele que pode trazer alívio para nós. Aquele que pode vir diante das nossas crises e nos socorrer. Ele pode socorrer você nas suas crises. Deus te abençoe.